Olá, tudo bem com vocês? Eu sou professora Regina Célia, trabalho com licitação há mais de 20 anos. Comecei ainda a trabalhar com licitação na cidade em que eu moro, nos órgãos públicos estaduais da cidade que eu moro, trabalhando com licitações. Já fui pregoeira e hoje eu atuo como professora, ensinando as pessoas a entenderem o que é licitação, a trabalhar com licitação e também vender para o governo. É preciso que vocês entendam que licitação não existe somente agora, dos anos 90 até então. Anteriormente, existia uma lei vigente de licitação, que era a 8666 de 93. Nessa lei, seguiam todos os órgãos públicos do Brasil, tanto o município, como o Estado e como a União. Todos esses órgãos eram regidos pela lei até então vigente, que era a 8666 de 93. A partir de 2021, surgiu uma nova lei, que é a 14.133 de 2021. Essa nova lei, ela passou somente a ser vigente agora em 2024. Mas eu falando basicamente dessas duas leis, é preciso de antemão para a gente começar o nosso entendimento, que você precisa entender o que é licitação. Licitação, na verdade, não surgiu desde hoje, não surgiu depois dos anos 90. Para começar a nossa aula de hoje, nosso curso de hoje, é preciso então que você entenda o que é então um procedimento licitatório. Um procedimento, na verdade, é o quê? O que é licitar? É você selecionar por meio de regras previamente estabelecidas, que no caso foram as leis que eu acabei de citar, a 866 de 93, que não está mais em vigor, e a 14.133 de 2021. Então, o que é licitar? É selecionar por meio de regras estabelecidas. Essas regras, elas são publicadas no Diário Oficial da União. E a partir do momento que elas são publicadas, elas passam a ter validade. E tanto o município, como o Estado, como a União, elas são obrigadas a comprar tudo através de licitação, ok? Então, o procedimento licitatório é, nesse contexto, uma sequência de atos orquestrados. Esses atos, eles estão inclusos nessas leis que são publicadas, tá? E o objetivo final, na verdade, é escolher até você vai comprar um bem ou você vai comprar um serviço, dependendo da sua necessidade, e aí você vai fazer a assinatura de um contrato, celebrar um contrato com a administração pública. Mas aí vem a pergunta chave: quem é que vai celebrar esse contrato? O fornecedor, o empresário, que tem o bem para vender para o governo. Ele vende esse bem ou serviço para o governo, mas só que ele vai ter que obedecer a uma regra previamente estabelecida, que é, como eu disse, a lei de licitação. E atualmente no Brasil está vigorando a 14.133 de 2021. Ok? Então, repetindo, quem é que vai vender para o governo? O fornecedor, ou seja, o empresário. Tanto pode vender o empresário, como pode vender o microempreendedor, como pode vender a sociedade de cooperativa. Quem vai dizer de quem quer comprar é o edital. O edital vai escolher o público que quer comprar, como também vai escolher o que comprar, para que comprar, onde comprar e o tempo adequado para comprar.
Então, o governo, como eu disse, tanto o Estado como o município e a União, ele vai licitar. Essa licitação, ele vai selecionar. O que ele vai selecionar? O que ele quer comprar. Só que essa seleção, ela vai ser baseada em regras. E essas regras são estabelecidas onde? Na legislação vigente da licitação. E qual é a legislação vigente da licitação atual? Repetindo, é a 14.133 de 2021. Mas aí você poderia me perguntar, professora Regina, a licitação existe desde quando? Nós sabemos que, pelos registros, desde a Constituição de 88, já dizia lá na Constituição de 88 que incumbe ao poder público. Quem é o poder público? Repetindo, o Estado, o município e a União, na forma da lei, diretamente, ou sobre regime de concessão ou permissão, sempre. Através de quê? De licitação. A prestação de quê? De serviços públicos. Então, repetindo, é a administração pública que vai escolher o que quer comprar através de uma licitação. Mas eu sempre venho falando aqui em administração pública. E o que seria essa administração pública? A administração pública, ela está onde? Onde é que ela se encontra? Ela se encontra no Estado, no município e na União. Só que nós temos dois tipos de administração pública. Nós temos a administração direta e nós temos a administração indireta. E quem é a administração direta? Um exemplo de administração direta seria a Receita Federal. Então, a Receita Federal é a parte da administração em que o Estado exerce suas atribuições diretamente por suas pessoas jurídicas de direito público, como a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, ou por seus órgãos pertencentes a essas pessoas jurídicas, como já citei até então, a Receita Federal. E a administração indireta é exatamente o oposto. A administração indireta é uma parte da administração que o Estado repassou atribuições a terceiros. Um exemplo de administração indireta é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, na verdade, é uma administração indireta, como também a FUNAI, a Casa da Moeda, e ainda é considerado como uma administração pública. Esses dois, a administração direta e a administração indireta, compõem todo o contexto da administração pública de um modo geral. E aí, como é que eu vou comprar alguma coisa com licitação em 2024? Através do governo. Então, eu, como empresária, vou vender para o governo. Mas o governo compra? Sim, o governo compra todos os dias, tá? E aí, eu fui fazer uma pesquisa no site da Transparências e verifiquei que somente agora, em 2024, de janeiro a agora, até agora do ano, durante o ano de 2024, de março de 2024, fevereiro de 2024, o Brasil já comprou 5,03 bilhões, tanto por meio de licitação, como por meio de dispensa, como por inexigibilidade. Todos esses três termos que eu falei até agora para vocês são métodos de compras, tanto de bens como de serviços. Mas qual é essa vantagem de licitar? Por que é vantajoso licitar? Porque sempre você vai procurar aquilo que você quer comprar pelo menor preço.
Você não vai chegar em algum local, o governo não vai chegar e dizer, eu quero esse bem dessa empresa, porque a escolha vai ser sempre o menor preço, tá? É permitido haver disputa. Por que é permitido haver disputa? Porque várias empresas podem participar de um processo licitatório. E é um procedimento legal. Por quê? Porque é regido por uma lei, é regido por uma legislação. Há transparência. Por que há transparência? Porque à medida que o governo lança um edital, o que ocorre? Ele é publicado nos sites oficiais da instituição e qualquer pessoa que acessa aquele site tem a possibilidade de ver, de ler, de entender e de se sentir-se apto a participar daquele procedimento licitatório, ok? Então, nesse caso, a nova lei de licitação, como eu havia dito para vocês, que é a 14.183 de 2021, lá no seu artigo inicial, no artigo 1, ela estabelece as normas gerais de licitação e também de contratação. Mas só que essas normas é para quem? Para as administrações públicas diretas, que eu já falei anteriormente, as autarquias fundacionais da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quem não pode fazer licitação? Não pode fazer licitação as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as suas subsidiárias. Portanto, a nova lei de licitação estabelece tudo: quem pode participar e quem não pode participar de um procedimento licitatório. Essa nova lei, como eu havia dito para vocês, ela é regida por princípios. E esses princípios são importantes para que você, empresário, e você que trabalha na administração pública, entenda o que é uma licitação. Um dos princípios principais é a legalidade. Por que a legalidade? Porque ela é regida por uma lei. Ela tem a impessoalidade. Por que a impessoalidade? Porque, na verdade, a legislação permite que qualquer pessoa participe de um procedimento licitatório. Ela tem moralidade, porque é regida por normas e princípios e artigos e parágrafos. É público, porque qualquer pessoa pode acessar, pode ver e pode participar de um procedimento licitatório. E ela tem eficiência, porque ela tem uma legislação por onde ela é regida, ok? Então, nesse caso, a licitação, ela é regida por esses princípios. E ela tem uns tipos de licitação. Portanto, o empresário e o fornecedor, ele pode participar de qualquer tipo de modalidade de licitação, desde que aquela modalidade se adeque ao que ele quer vender para o governo. Na nova lei, nós temos o pregão, que pode ser eletrônico ou presencial, é a modalidade mais usada na licitação, porque ela objetiva o menor preço, a concorrência, que são concorrências entre empresas, o concurso, que no caso é específico para um determinado setor da administração pública, onde é realizado um concurso, tipo a escolha de um melhor funcionário padrão, é um exemplo de modalidade de licitação e concurso. E o leilão, são aqueles leilões, aqueles objetos que são leiloados pela administração pública. E o diálogo competitivo é uma modalidade totalmente nova que foi introduzida na nova lei de licitação. O diálogo competitivo consiste em quê? Na junção de várias empresas que vão objetivar sempre o menor preço para aquela administração pública. Todas essas modalidades de licitação, elas estão incluídas no artigo 28 da Lei
14.133 de 2021. Portanto, como aqui é um curso de noções de licitação, nós não iremos adentrar caracteristicamente, profundamente em todos os tipos de modalidade. Nesse caso, você precisa entender que esses tipos de modalidade, cada um tem a sua regra. O pregão tem a sua regra, a concorrência tem a sua regra, o concurso tem a sua regra, o leilão e o diálogo competitivo. Quando o fornecedor ou o empresário vai participar de um procedimento licitatório, o que é que ocorre? Ele vai escolher, de acordo com o bem que ele vende para o governo, qual é o órgão que ele vai participar, qual é o tipo de modalidade que ele vai participar, se é pregão, concorrência, concurso, leilão ou diálogo competitivo. Quem é que diz o tipo de modalidade? É a administração pública. E quem é que vai dizer o que é que quer comprar? A administração pública. Quando ele diz essas duas situações, a modalidade de licitação e o que ela quer comprar, e aí o que é que vai acontecer? Quando torna público aquele edital, o fornecedor vai ler aquele edital e vai dizer e vai certificar se ele tem condições de participar daquele tipo de modalidade de licitação para vender para o governo. Lembrando que o governo hoje ele compra desde a água até o avião, o foguete. Então, o governo hoje em dia não pode usar nada na sua instituição que não seja por meio de licitação, certo? Então, é obrigatório até a alimentação do presidente da República deve ser feita por licitação, ou pregão ou concorrência, tá? Ou necessariamente o diálogo competitivo, e não o concurso, e não o leilão, porque são modalidades específicas. Portanto, esse é o nosso conteúdo da nossa primeira aula de noções de licitação. Essa nossa primeira aula é só para que vocês tenham um contato imediato do que vem a ser a licitação. Aqui nós estamos tentando mostrar para vocês o básico das noções de licitação, que é um campo muito amplo, um campo onde você tem facilidade de entender, mas precisa, a priori, de entender quais são as leis, as normas, as regras, as normas reguladoras, que são as NRs, para que você possa ter o entendimento. O fornecedor e o empresário que vai participar de um procedimento licitatório, ele não pode participar de um procedimento licitatório sem entender a lei, sem ter conhecimento da lei. Então, o fornecedor, para participar de um edital de licitação, ele não basta ter só o produto na mão, chegar lá na administração pública e vender o que ele tem, o que ele produz. Mas, antemão, ele precisa ter uma documentação para participar de um procedimento licitatório, como também estar adequado de acordo com o que o governo está querendo comprar. Então, é o governo que diz o que quer comprar de acordo com a necessidade dele. E essa compra, ela é realizada de preferência anual, para que haja um melhor planejamento e para que não haja falta de produtos na administração pública. Portanto, esse é o nosso conteúdo a priori da nossa primeira aula de noções de licitação. Iremos passar em seguida para a nossa segunda aula, que é a nossa segunda apresentação, continuando no nosso curso de noções de licitação. Obrigada!